Boa noite, pessoal, tudo bem? Estão conseguindo me ouvir aí? O áudio tá bom? Alguém está conseguindo me ouvir? O áudio tá bom? Beleza. Vamos ver o pessoal entrando aí. Bianca, Maria, Afonso Barbosa, SS Construções. Enquanto o pessoal vai entrando aí, pessoal, vamos dizendo as cidades aí. Vamos só dar um minutinho para o pessoal conseguir entrar. Quais são as cidades de vocês aí? De onde é que vocês estão falando? William Torres. E aí, pessoal, tudo bem? São Luís Maranhão, quem mais, galera? Panambi, Rio Grande do Sul, São Paulo, gente do Brasil inteiro aí, Limoeiro do Norte, Ceará. Vamos lá, vamos falar sobre orçamento de obras, Desterro Paraíba. Bem, muita gente nova aí que começou a me seguir há poucos dias, né? Então, rapidamente vou me apresentar aqui. Antes de mais nada, a nossa live de hoje, eu vou falar principalmente sobre as oportunidades na área de orçamento de obras e por que, na minha concepção, essa é a área melhor que a gente pode atuar dentro do mercado de engenharia civil, dentro do mercado de arquitetura. Beleza? Então, para quem não me conhece, né, eu sou engenheiro civil, eu trabalho já há mais ou menos 12, 13 anos com orçamento de obras, analisando o orçamento de obras todos os dias, né, obras públicas. Sou concursado em um banco público, então, portanto, eu percebi na prática a dificuldade que muitos profissionais de engenharia e arquitetura têm, né? Eu posso dizer para vocês que nesses 13 anos foram raras as vezes em que eu consegui pegar um orçamento de uma obra e realmente ser um orçamento que eu pudesse aprovar de primeira. Ou seja, há muita dificuldade, eu vou explicar um pouquinho aqui por quê, e isso é muito bom. Por que é muito bom? Porque se tem muita gente errando, a gente acertando, a gente vai ter um destaque muito grande. Eu vou falar sobre isso aqui, beleza? Pois vamos lá. Por que que para mim, e eu quero que essa frase vocês lembrem aí sempre que falar em orçamento de obras, porque assim, é uma área que muita gente sabe pouco e pouca gente sabe muito. Por que que acontece isso, Murilo? Porque é o seguinte, na faculdade, geralmente nós não temos uma disciplina específica de orçamento. Geralmente ela está lá dentro de alguma disciplina da parte de gestão, de gerenciamento, mas não está uma disciplina específica para isso. Então isso quer dizer o quê? Que eu vou ver ali em 10 horas, talvez, sobre orçamentos, quando muito. E é uma área que ainda não existe uma norma técnica. Anotem isso, não existe ainda uma norma de orçamento. Ou seja, se eu quiser fazer um projeto de um prédio, de uma estrutura de concreto armado, eu tenho uma norma para seguir. Se eu quiser fazer um orçamento de obras, eu ainda não tenho uma norma para seguir. Então aí é que mora o grande problema. Por quê? Porque muita gente que aprendeu na faculdade a fazer orçamento aprendeu de uma forma que hoje já é obsoleta. Então, o conhecimento na área de orçamento, ele fica obsoleto muito rápido. Se eu sou orçamentista, mas eu não fico me atualizando frequentemente, não fico lendo, não fico me inteirando das mudanças em legislação, principalmente, eu vou me tornar um profissional obsoleto. Então, qual é a grande vantagem da gente poder estar em grupo? E quando eu digo em grupo, juntar vários profissionais de engenharia para tratar de um determinado assunto, como por exemplo no workshop que nós vamos promover, que eu vou falar disso mais na frente. A grande vantagem é que nós nos ajudamos. Quando uma pessoa, olha, lá no meu estado houve um problema lá e uma decisão judicial decidiu isso. Então o que acontece?
isso começa a compartilhar entre os colegas. Então é muito importante que você tire da cabeça, principalmente a galera aí mais jovem, que está se formando, recém-formado, não existe aqui aquilo de terminei, me formei, acabei de estudar, acabou meus estudos. Não. Quem for orçamentista vai ter que estudar sempre, vai ter que se atualizar sempre. E olha só uma coisa bem interessante. Também não existe, olha, para não dizer que não existe, eu só conheço no Brasil uma única cidade que tenha um curso de pós-graduação específico para a área de orçamento. Né? Ou seja, não é uma área que é fácil eu me especializar. Então o que acontece é que o meu conhecimento vai vir de estudo, né? E vai vir principalmente de atualização, tá, pessoal? Essa é a palavra-chave para quem trabalha com orçamento, a atualização. E ora, como eu disse a vocês, se é uma área em que nós temos poucas pessoas que realmente tenham conhecimento acima da média, isso quer dizer que todas as áreas da engenharia, e anotem isso aí com muita atenção, todas as áreas da engenharia em que eu for acima da média, a minha remuneração vai ser alta. Então, o bom orçamentista, pessoal, ele não precisa se preocupar em disputar preço. Ah, mas o meu concorrente ofereceu um preço muito mais barato. Eu botei o preço do meu orçamento R$ 2.000, ele botou 500. Não se preocupe com isso. Por quê? Porque o bom orçamentista, as empresas vão correr atrás de você, pessoal. Por quê? Porque a pessoa pode até colocar um projeto para ficar mal feito, que na verdade não é aconselhável, óbvio. Mas quando fala em orçamento, fala em dinheiro, fala no órgão do corpo humano que mais dói, principalmente para o empresário. Então ele não vai querer arriscar a pagar o mais barato, porque o mais barato sai caro. Pessoal, o orçamentista ele ganha bem, sabe por quê? Porque está nas mãos dele o lucro ou a falência de uma empresa. Então, olha o tamanho da nossa responsabilidade. E claro que quando a gente tem um grau de responsabilidade alto, a gente vai ter que ganhar e ser remunerado por isso. E volto a dizer, tudo bem que tu não vai ter todos os clientes e ninguém quer ter todos os clientes. Eu quero ter os bons clientes, eu quero ter os clientes que pagam o que é justo, o que eu mereço. Por quê? Porque eu vou trazer resultado para ele. E olha só que interessante, eu estou falando aqui uma coisa interessante que o cliente ele vai valorizar aquele profissional que trouxer resultados para ele. E que área da engenharia, que área da arquitetura, os resultados do meu trabalho são mais claros, são mais nítidos? Orçamento. Por quê? Porque ele vai ver ali, e principalmente se eu conseguir demonstrar, né, eu fazer um trabalho de apresentar para o meu cliente os resultados, quanto que está tendo de lucro a obra dele, quanto que ele está ganhando, ou quando ele começar a perceber os contratos que ele está levando e o resultado dele, ele vai te buscar, ele vai te caçar. E o mais importante é que teu nome vai começar a percorrer aquele famoso de boca em boca. Por quê? Porque os clientes, os empresários, eles vão, eu tive um resultado aqui, eu ganhei uma licitação. E ele vai e fala para o outro. Então, daqui a pouco, eu volto a dizer, você vai ser caçado se você for um bom orçamentista. Então, é uma área que, às vezes, muita gente não valoriza ou acha que é simples. Não é simples, mas é uma área que tem uma quantidade de frutos muito grande. Agora, ela não é simples porque ela requer que eu leia muito, que eu saiba de leis, né? Mas, por outro lado, eu até fiz um post sobre isso na semana passada, que é o seguinte: muita gente tem medo de fazer engenharia ou até pensa em largar a engenharia porque pensa assim, eu não aguento porque eu sou ruim de cálculo, né? E a pessoa apanha muito no curso porque faz muito cálculo. E aí eu digo para vocês, pessoal, para quem for seguir na área de orçamento, é só um sacrifício passageiro. Por quê? Porque no meu dia a dia, enquanto orçamentista, eu só uso 4 operações matemáticas: somar, diminuir, multiplicar e dividir. É só isso. É só isso que eu utilizo. É conta de padeiro. É conta de padeiro com técnica. Então, tem área melhor para eu atuar
dentro da engenharia, dentro da arquitetura, do que uma área que eu trabalhe com as 4 operações apenas, que eu consiga demonstrar resultado para o meu cliente, que eu sou responsável pelo lucro dele e que com isso o meu trabalho é valorizado e vai me tornar uma referência no assunto, né? Principalmente por quê? Porque muita gente sabe pouco e pouca gente sabe muito. Então é uma área que eu realmente recomendo, né? Eu antes de trabalhar com orçamento como eu trabalho hoje, né? Há 13 anos que eu trabalho com orçamento, eu trabalhei durante 5 anos em execução de obras, né? E eu percebo claramente o salto que deu, né, na minha carreira quando eu comecei a trabalhar com orçamento de obras. Ah, Murilo, mas tu está falando isso porque tu já tem 13 anos, enfim, e para ti é mais fácil cobrar mais caro. Mas, pessoal, não existe atalhos. Para poder chegar a ter 13 anos de experiência, eu tenho que começar tendo nenhum. É uma escada que eu tenho que subir. Então, quanto antes eu perceber que eu preciso iniciar a dar os degraus nessa escada, mais rápido o resultado vem. O que eu não posso ficar é patinando, sem saber o que fazer. Então nós temos que estudar as áreas da engenharia que a gente gosta, estudar as áreas que dão melhores oportunidades e aí a partir daquele momento seguir uma trajetória, tá certo? Seguir o caminho, o passo a passo que eu tenho que fazer. Não há atalhos, tá certo? Uma outra coisa importante dizer para vocês, né, é que o seguinte, toda obra ela teve que ter no mínimo 2 orçamentos. Então, se fazer obra, né, é uma coisa que mexe com o trabalho do profissional de engenharia de arquitetura, o que eu estou dizendo para vocês aqui é que o dobro vai ser de orçamentos. Então, cada obra eu tenho que ter pelo menos 2 orçamentos. Por quê? Porque é o seguinte, porque toda obra, seja ela privada ou pública, quem quer executar uma obra sempre vai fazer um orçamento que é o chamado orçamento de referência, tá certo? O que é o orçamento de referência? Vamos imaginar que eu seja dono de uma rede de supermercado e eu estou querendo construir um novo supermercado. Para que eu possa ter uma referência e saber se uma determinada empresa que quer construir o meu supermercado está se propondo a isso, se o preço dela está caro ou está barato, eu tenho que ter comigo um orçamento. Então esse orçamento é um orçamento de referência. Eu vou pedir para o meu profissional de engenharia ou de arquitetura fazer isso, né? Eu tenho, com certeza tem mais engenheiros que arquitetos aqui na nossa live, mas tem muito arquiteto e tem muito arquiteto que presta esse serviço, já entrega o projeto com o orçamento pronto. Então esse orçamento, o cliente vai ficar ali para ele saber quanto que ele pode negociar e aí ele vai pedir o quê? Para as empresas que vão querer construir esse supermercado, apresentar o seu orçamento, apresentar a sua proposta. Então, pelo menos 2 orçamentos vai ter nessa obra, que é o de referência, e se uma empresa apresentar um orçamento. Mas é muito raro eu ter uma concorrência, empresas disputando por uma obra, que seja só uma empresa que vai apresentar um orçamento. Geralmente são 4, 5, 6 empresas. Chega a casos de ter mais de 30 empresas disputando uma única obra. Então isso significa que foram necessários 30 orçamentos. 30 profissionais foram contratados para elaborar orçamento. Então é uma área que tem uma gama de oportunidades muito grande, tá certo? E sem contar que durante a execução dessa obra, eu estou falando primeiro da obra privada, daqui a pouco eu vou falar da obra pública com mais detalhes, quem executa a obra privada, no momento da execução, vai precisar de ter pelo menos 2 profissionais de engenharia também, ou arquitetura, que é um por parte da empresa, que é aquele que vai elaborar as medições, e por outro lado, o meu cliente, o dono do supermercado, ele não vai acreditar 100% naquela planilha de medição que a construtora apresentou. Ele geralmente vai fazer o quê? Ele vai contratar um profissional de engenharia ou de arquitetura que vai verificar se aquela planilha que for apresentada pelo construtor está coerente com o que está executado na obra. Então, mais uma vez, eu vou ter pelo menos 2 profissionais atuando aí. Quando eu falo de obra pública, isso aumenta muito mais ainda. Por quê? Na obra pública, pessoal, como aqui tem gente de todos os níveis, gente que ainda está na faculdade e gente que já está formada,
eu preciso falar algumas coisas que de repente para quem está formado seja já uma coisa muito batida. Mas é importante falar isso para quem está ainda estudando. Uma prefeitura, um governo do estado, um governo federal, uma companhia de águas e esgotos, ela precisa fazer serviços e obras de engenharia. Só que ao contrário de uma empresa privada, como eu falei de uma rede de supermercado, ela não pode simplesmente contratar de qualquer maneira. Existe um processo que é chamado de processo licitatório, tá certo? E o que acontece? Aquele órgão público que quer construir, por exemplo, uma nova escola, vai precisar contratar um profissional de engenharia de arquitetura para poder elaborar os orçamentos, tá certo? Deixa eu só aqui rapidinho dar um recado. Eu estou vendo que tem umas pessoas fazendo perguntas e eu vou pedir o seguinte: como essa conversa ela vai rolando, eu não vou ter como responder se vocês perguntarem aqui nos comentários. Mas tem uma caixinha de interrogação que é uma caixinha de perguntas, tá certo? Então cliquem aí e façam a pergunta na caixinha de perguntas, porque daqui a pouco eu vou começar a responder algumas pessoas, então pela caixinha fica muito mais fácil, beleza? Então, voltando ao processo licitatório. Então, o órgão público, ele vai contratar um profissional de engenharia ou de arquitetura para poder criar o seu orçamento de referência. Esse orçamento de referência, pessoal, ele é apresentado junto ao edital, ou seja, ao caderno de regras que vai reger esse procedimento licitatório. Então, por exemplo, a minha empresa quer participar da concorrência para executar essa escola, ela vai pegar esse manual de regras, que é chamado de edital de licitação, e lá no anexo do edital vai ter esse orçamento de referência que foi feito por um engenheiro ou por um arquiteto. E o que acontece? Cada empresa que for disputar essa concorrência vai fazer o quê? Vai pegar esse orçamento e vai tentar baixar ao menor valor possível que seja execuível a obra e que dê lucro para a construtora, obviamente, né? Então, ou seja, cada empresa também vai precisar contratar um profissional de engenharia, de arquitetura, para poder elaborar esse orçamento. Murilo, isso significa então que sempre a empresa que apresentar o menor valor vai ganhar a obra? Aí é que está aqui o grande detalhe. Não, eu não preciso sempre mergulhar o meu preço ao ponto de tornar ele praticamente inexequível. Por quê? Porque, pessoal, a quantidade de empresas que chegam nesse processo licitatório com orçamento cheio de erros é imensa. Então, o que acontece? Quando eu chego no processo licitatório, o meu orçamento está todo correto e os das outras empresas estão com alguns erros, o que acontece é que eu posso apontar esses erros. Eu vou ter um espaço para falar lá no momento da abertura das propostas das empresas e vou apontar os erros dessas empresas. E o que acontece é que existe uma comissão de licitação do órgão público que vai analisar esses orçamentos e vai analisar também esses questionamentos que são feitos. Então, olha como o profissional bom de orçamento ele é importante. Porque na hora que eu faço um orçamento para o meu cliente, eu estou sujeito também a que uma outra empresa entre apontando algum erro no orçamento que eu fiz. Então, eu tenho que ter a segurança suficiente para poder defender o meu orçamento. Por outro lado, eu também posso apontar o erro dos orçamentos dos meus concorrentes. E aí o que acontece? É que, como o Thalisson falou aqui, acabou de falar, as minhas concorrentes que apresentarem erros de orçamento serão julgadas pela comissão de licitação e elas serão desclassificadas. Então, observe que eu nem sempre vou precisar entrar com um preço tão baixo. Às vezes eu posso entrar com um preço bom no orçamento, né, que eu possa ganhar bastante dinheiro, a empresa que eu estou trabalhando ganhe bastante dinheiro e eu vou conseguir eliminar e ganhar o processo licitatório não por ter o menor preço, mas por muitas vezes ser o único orçamento correto, tá certo? O que acontece? O Diogo perguntou aqui, exemplo de erros. Tem vários. Os erros mais comuns são erros
Em valor de mão de obra, a pessoa coloca um valor de mão de obra que não dá para pagar o funcionário de acordo com a legislação, com o acordo coletivo de trabalho. Ele coloca coeficientes, né, de consumo de material que são inexequíveis, por exemplo, para poder reduzir o custo de qualquer maneira, um concorrente teu pode colocar que o cimento custa R$ 10 um saco. Então a gente consegue apontar isso, que aquele preço é inexequível. Ele erram muito nos impostos, né? É importante dizer que os orçamentos levam em consideração os impostos que a empresa paga, e isso aí se erra demais, né? Então são vários fatores que levam a que essas empresas sejam desclassificadas. Já chegou o caso de um profissional de engenharia em uma empresa chegar numa concorrência, num processo licitatório, disputando contra 18 empresas e conseguir eliminar as 18. E só a proposta dele foi avaliada, tá certo? Então, o conhecimento nessa área é um total diferencial que vai lhe fazer, com certeza, ser um profissional muito valorizado no mercado, tá certo? Que mais? Então, na obra pública, como eu disse, a comissão de licitação, ela também vai ter que ter um engenheiro. Observa quantos profissionais de engenharia e arquitetura entram nesse processo. Houve um primeiro engenheiro ou arquiteto que fez o orçamento de referência lá do órgão. Durante a fase do processo licitatório, existem várias empresas que vão disputar. Já aconteceu o caso de eu ver até 32 empresas disputando uma licitação. E o que acontece? Cada empresa dessa precisou contratar um profissional de engenharia ou de arquitetura para elaborar esse orçamento. Então, só aí são 32 contratações de profissionais de engenharia, né? Na comissão de licitação, vai ter que ter um também, por quê? Porque vai avaliar aqueles orçamentos apresentados pela empresa. E durante toda a execução da obra, também, durante a execução da obra, eu vou ter que ter pelo menos um profissional de engenharia pelo lado do órgão público para poder liberar as medições, conferir as medições, e pelo menos um profissional pelo lado da construtora, que vai ser o que vai fazer as medições. Então, assim, é uma área, pessoal, que realmente tem muitas oportunidades, né? E é uma área que, volto a dizer, eu vou bater sempre nessa tecla, que os bons profissionais, eles têm um destaque muito grande e rápido, porque o resultado aparece muito rápido. O resultado aqui, ele se reflete em dinheiro. E, como eu disse, dinheiro é o que mais dói, é o órgão que mais dói no ser humano, principalmente no empresário, né? E como eu disse para vocês, é uma área que não requer conhecimentos tão avançados, né? Somente questão mesmo de atualização, mas, por exemplo, quando eu falo não requer conhecimentos avançados, é que eu não vou precisar de fazer uma integral ou utilizar softwares sofisticados, né? Em muitos casos, eu consigo fazer orçamentos com Excel, claro. Principalmente em obra privada, que eu não preciso de um grau de detalhamento muito grande. Mas, quando vocês começarem a mexer com o orçamento, vocês vão perceber que o uso de um software específico, né? Eu estou vendo o pessoal falando aqui do Orça Fácil, que é o software que eu utilizo, o sistema que eu utilizo, ajuda demais. Assim, é aquela questão de produtividade. Se eu demoro uma semana para fazer um orçamento no Excel, eu faço em uma tarde utilizando um software de orçamento. E qual é a grande vantagem em relação a outras áreas da engenharia? Até isso é uma vantagem, que o valor, o custo desses sistemas de orçamentação, desses softwares, é um custo muito baixo em relação a outros softwares. Então, é acostumado eu conversar com pessoas de outras áreas aí, os softwares dele custar 6 mil, 5 mil, 4 mil, 7 mil. E um software de orçamento hoje tu consegue pagar ele, tem alguns que são pagamentos anuais, né, tipo uma licença, tu consegue pagar menos de R$ 1.000 num software de orçamento. Sem contar que a maioria desses softwares tu pode dividir com colegas, né? Tem softwares que tu paga uma licença e 5 pessoas podem trabalhar, então vai sair R$ 200 por ano, né? Se tu fizer um orçamento só no ano, um só, tu já pagou o valor do software do ano todo, tá certo? E outra coisa também que é interessante é que
Olha só que legal, o Diogo disse que já fez um curso presencial, né? E foi um upgrade top. Ele é fiscal na área pública e também executa obras particulares. Beleza, Diogo. O teu curso foi aonde? Qual cidade? Enquanto o Diego responde aí, qual foi a cidade que ele fez curso comigo presencial, é, a outra coisa que eu ia falar para vocês é que é o seguinte, não há, independente de que área, eu sei que deve ter profissionais aqui de outras áreas da engenharia e arquitetura, profissionais que fazem projeto, profissionais que executam obras, enfim. E assim, todos esses profissionais têm que pensar o seguinte: não adianta eu fazer um excelente projeto, não adianta eu ser um excelente construtor se eu não ganhar dinheiro. E para eu poder ter uma obra que seja lucrativa, eu preciso saber de orçamento de obras, tá? Então, assim, mesmo para profissionais de outras áreas, né, isso é um diferencial tremendo, porque uma coisa é eu entregar um projeto simplesmente cru, outra coisa é eu entregar um projeto com orçamento, e isso eu posso até vender junto, tá certo? Sem contar que muitas vezes durante esse processo de uma execução de uma obra, principalmente obra pública, às vezes existem muitos conflitos, né? Conflitos de medição e etc. A empresa mediu uma coisa, o órgão público não considera correto e frequentemente são chamados profissionais de engenharia de arquitetura para trabalhar como consultores. E olha só o que é o mais legal também da área de orçamento, é que eu não preciso depender de emprego. Tá certo? E isso é muito importante dizer para vocês, pessoal, que assim, se vocês começarem a perceber e ler bastante, vocês vão perceber que a era do emprego ela está acabando. Cada vez serão mais raras as oportunidades daquele trabalho que a gente conheceu há 5 anos atrás, com carteira assinada e etc. e tal. Mas cada dia está mais fácil. Ó, presta atenção no que eu estou falando. Cada dia está mais fácil ganhar dinheiro como profissional autônomo, tá certo? Prestando serviços para outras empresas, tá certo? Agora, só depende de duas coisas. Primeiro, de eu ter resultados para mostrar. Pessoal, bote uma coisa na cabeça de vocês de uma vez por todas. Ninguém está interessado no teu currículo. As pessoas estão interessadas no resultado que tu pode gerar, tá certo? Com esse currículo. Beleza? Ninguém quer saber se tu já fez mestrado, doutorado, pós-graduação, quer saber do resultado que você pode gerar com aquilo. Beleza? E assim, como eu disse, a área de orçamentos é a que é mais fácil tu mostrar resultado. Né? Se tu, por exemplo, assessorar uma empresa que vai vencer uma licitação, que vai ganhar uma concorrência, isso já é um resultado que tu pode mostrar, que é apresentável. E a gente tem que largar de ter vergonha, né? Meu grande parceiro Construção Civil, Karim Abdala, está aqui na live. A gente tem que parar de ter vergonha de mostrar os nossos resultados, de falar bem da gente, não só mostrar um currículo, né? E eu até falo que entregar o currículo não é nada, mas o momento da entrega é o mais importante, que é aquele momento que eu tenho 5 minutos para eu me apresentar e para eu não falar simplesmente que eu sou engenheiro com especialização em não sei o quê, mas simplesmente para eu mostrar resultados. Olha, em outras empresas eu já consegui resultados, eu já participei de uma licitação, já venci. Tem tantas outras empresas pequenas. Diogo, o curso foi em Palmas, né? Beleza, Diogo. Tem tantas empresas ainda pequenas que ainda não enxergam esse mercado das licitações de obras públicas, enfim, e que estão carentes de profissionais nessa área. Eu recebo quase que semanalmente pessoas para dar consultoria, né? Pessoas que às vezes sofreram com orçamentistas e depois vem pedir socorro, porque estão no meio de um problema sério. Então vou contar só um caso aqui rapidinho para vocês. Uma pequena empresa daqui da minha cidade, ela contratou uma pessoa que nem era engenheiro nem arquiteto era ainda. Essa pessoa ela se intitulava planilheiro. E olha, tá cheio no mercado, pessoal, de pessoas que nem sequer
fizeram engenharia, arquitetura nem nada, mas aprenderam um pouco sobre orçamento e as empresas confiam nelas. Algumas pessoas dessas, né, mesmo sem ser engenheiro e arquiteto, conseguem aprender e conseguem gerar bons resultados, né? Eu volto a lembrar para vocês, eu vou usar conta de adição, subtração, multiplicação e divisão. Então não precisa ser o cara pós-doutor em engenharia. Tem gente que tem um curso técnico e consegue até ser um bom, entre aspas, planilheiro. Então tem muita empresa que sim, confia nesses caras. Por quê? Porque esses caras deram resultados. Mas também tem muito picareta no mercado, né? Pessoas que se dizem, se intitulam, né? O Coelho está dizendo que o Vascão ou o Murilo. Rapaz, Vascão é depois do Murilo. Daqui a pouco também eu vou assistir o Vascão. Mas enfim, então assim, tem muita gente no mercado que tá aí e tá pegando serviço porque tá se apresentando como planilheiro, mas depois gera prejuízo para a empresa, tá certo? Então assim, esse caso aí, o cliente fez um orçamento com o planilheiro nem sequer visitou o local da obra, simplesmente foi lá e baixou os preços para a empresa participar da licitação. A empresa ganhou a licitação, só que quando foi começar a executar a obra, começou a haver a dificuldade até mesmo do material chegar no local da obra. Era uma obra que ficava num local muito ruim e que só o frete para deixar os materiais nessa obra eram valores assim estratosféricos. E se o orçamentista ele não tiver ligado a esses detalhes, de visitar o local da obra, enfim, ter esse tipo de cuidado, ele pode sim gerar muitos prejuízos, tá certo? Teve uma pessoa que perguntou aqui livros dessa área, tá certo? Eu postei recentemente, acho que está com menos de uma semana, lá no meu Instagram, alguns livros que eu recomendo nessa área, tá certo? O livro hoje, que para mim talvez seja o melhor, ele é gratuito, tá certo? Como assim, Murilo? Gratuito? Se tu colocar aí, eu não vou lembrar exatamente o nome dele agora, mas é Manual de Elaboração de Propostas de Orçamentos para Obras Públicas do Tribunal de Contas da União. Né? Tu acha no Google fácil, né? E tu pode baixar gratuitamente. Então, assim, tem muito material bom e gratuito. E, assim, depois dê uma verificada aí, galera, quem está perguntando sobre livros. Na última semana, eu coloquei os 8 livros que eu mais indico, assim, tá no meu Instagram, bem recente. E também coloquei lá para vocês quais são as principais legislações que o profissional de orçamento precisa saber, quais são as leis que ele precisa saber, né? É importante dizer que essa é uma área que a gente vai ter que ler muito lei, decreto, enfim, coisas nesse sentido, e é muito importante que a gente então comece a botar isso na cabeça, né? Quem um dia falou para vocês que engenheiro não precisa ler nem escrever, mentiu muito, porque a gente tem que ler muito normas, legislações, né? E precisa escrever muito, pareceres, né? Então para poder falar que eu não posso quebrar uma parede porque ela é de alvenaria estrutural, eu tenho que fazer um parecer de 2 ou 3 páginas. E eu até fiz uma postagem hoje sobre isso, que eu disse assim, que nós vivemos a era dos modelos, né? Todo mundo nos grupos de WhatsApp chega perguntando assim, quem tem... e às vezes tem coisa tão específica, né? Quem tem modelo aí de laudo de inspeção de padaria? Pô, assim, a chance de alguém ter aquilo é pequena. E fora que eu costumo dizer que o modelo, ele emburrece o profissional. Por quê? Porque eu vou pegar um negócio de alguém e tentar ali dar uma conchambrada, mudar, me adaptar, quando eu tenho que começar a imprimir a minha marca, né? O meu parecer, ele tem que parecer comigo. Aquele documento que eu estou entregando, seja ele um projeto, uma planilha, um laudo, né? Qualquer coisa, ele tem que ter a cara do profissional. Né? E assim, a gente tem que imprimir a nossa marca. Eu tenho que ser caprichoso nisso. Basta eu imaginar o seguinte, enquanto profissional de engenharia, quando eu preciso fazer um laudo, o que eu gostaria de receber como um laudo? Então, se eu pensar dessa forma, eu vou conseguir fazer um laudo de forma personalizada, né? Contemplando o que é necessário e até com aquela pitada
individual de cada um. É isso que vai fazendo nosso nome no mercado. É quando eu fujo da média, é quando eu fujo do modelo. E digo mais uma coisa para vocês. Se o trabalho de vocês é possível ser feito através de um modelo, de um checklist ou de um passo a passo, comecem a se preocupar, porque vocês vão ser substituídos por robôs, máquinas e softwares. Né? A grande vantagem do profissional de engenharia é que a gente tem uma capacidade de analisar que nenhum computador ainda vai ter. Né? Ou seja, não existe uma perspectiva de que um computador consiga interpretar os resultados como a gente, tá certo? E por isso muito cuidado com software, inclusive de orçamento, né? Porque software é calculadora. Se você cometer erros no lançamento das informações, ele vai cometer erros. Então você tem que saber analisar. Por isso que esses planilheiros, às vezes, eles se ferram. Porque eles aprenderam a utilizar um software, mas eles não conseguem analisar os resultados do software, tá certo? E isso aqui é o diferencial do profissional de engenharia. Só deixar um recado aqui, que eu vou já responder aqui mais umas perguntas. Para quem está aqui na nossa live, eu queria dizer que nós abrimos um workshop, tá certo? Que vai ser gratuito. Vão ser 4 aulas gratuitas e exclusivas para quem se inscrever nesse workshop, tá certo? O procedimento de inscrição tá nos nossos stories e depois da live aqui eu vou postar novamente lá como é que é o procedimento, tá certo? Então se inscrevam que com certeza vai abrir muito a mente de vocês para essa área de orçamento. Vão ser 4 aulas gratuitas. Eu queria fazer isso esse mês, mas infelizmente o carnaval já está muito próximo e eu achei melhor então a gente deixar para depois e logo em seguida do carnaval, na primeira semana de março, nós fazer um workshop com 4 aulas exclusivas, gratuito, tá pessoal? Para vocês aí. Já tem, eu olhei há pouco antes da live aqui, já tinha 1.000 pessoas inscritas e eu só comecei as inscrições faltando, tá com 2 dias só, já tem mais de 1.000 pessoas inscritas. Quais são os erros mais recorrentes em um orçamento? Gisele, são muitos detalhes que eu tenho que me atentar, né? Quando eu vou analisar um orçamento. Mas os principais erros estão nas células do orçamento. Como assim? Imagina que um orçamento é um corpo, né? As células do orçamento são as pequenas partes que formam esse corpo. Essas pequenas partes que formam esse corpo é chamado de composições de custo. Lá é que está a raiz do orçamento. Lá é que eu vou dizer, por exemplo, qual é o consumo de material, qual é o consumo de mão de obra, qual é o consumo de ferramentas e equipamentos que eu vou necessitar nessa obra. E os maiores erros estão aí. Por quê? Porque muita gente, e isso em todas as áreas da engenharia, buscam a facilidade de utilizar os softwares. Só que, como eu volto a dizer, os softwares, pessoal, eles são a calculadora e eles são burros de todo. Por quê? Porque se eu inserir uma informação errada, ele muitas vezes não tem capacidade de criticar aquela informação. Eu vou alimentar aquilo erradamente, equivocadamente, ele vai fazer a conta dele e vai cuspir um resultado. Então, se eu não conseguir analisar o que ele está me gerando, eu vou cometer erros. Então, eu já vi erros, por exemplo, já falei isso na live de hoje, mas erros principais de coeficientes, né, coeficientes que estão completamente fora da realidade, seja coeficientes de mão de obra, sejam coeficientes de material. Eu tenho também erros na questão do BDI, né, que a gente vai falar sobre isso no nosso workshop. O BDI, ele contempla, por exemplo, os impostos que a empresa paga, e para eu saber quais são os impostos que a empresa paga, eu preciso conhecer algumas coisas específicas, como, por exemplo, a legislação do município onde eu vou executar a obra. Eu preciso saber, por exemplo, qual é a modalidade tributária dessa empresa, se é uma empresa optante pelo Simples ou não. Tudo isso são detalhes que fazem com que um profissional cometa erros, tá certo? Então, assim, são muitos detalhes e eu tenho uma aula que eu estou gravando que vai fazer parte da versão 3.0 do meu curso online, que seria o seguinte, passo a passo,
quais são os 10 principais erros, né? E eu vou mostrar como é que eu localizo esses erros, porque aqui, se eu só falar aqui, né, eu não estou com o computador aqui, eu não consigo mostrar em detalhes, mas vai ser uma das aulas do nosso curso na modalidade 3.0 que vai ser relançado depois do workshop, beleza? Vamos lá, mais alguma pergunta aí? Luiz Glaudson disse o seguinte: as pessoas pedem os modelos de laudo por achar que existe uma norma para seguir a risco o padrão de um laudo. Luiz Glaudson, eu não concordo com isso não, porque se ela quer saber se existe uma norma que diz como é que fazer o laudo, ela tem que procurar a norma e não o laudo de outra pessoa, porque o laudo de outra pessoa pode também não estar seguindo as normas, então não faz muito sentido isso. Eu tenho que buscar as normas mesmo, tá certo? Vamos ver se tem mais alguma pergunta aqui. Murilo, existe normativa, mas existe algum material que reúne as exigências do TCU? Franklin, olha só, existem alguns livros que trazem de vez em quando um compêndio. É como se fosse aquele livro que os estudantes de direito usam, o Vade-Mecum, né, que reúne as leis. Então existem alguns livros que já trazem um compêndio das principais resolutivas do TCU, tá certo? Mas assim, existem alguns sites que atualizam a gente com frequência. Por exemplo, eu sou cliente do Orça Fácil, né, que eu já falei aqui que é um sistema de orçamentação. O Orça Fácil, ele, uma vez por mês, manda para a gente um e-mail dizendo quais foram as últimas alterações, as últimas novidades em termos de resolução do TCU, tá certo? Então fica essa dica aí. O Rafael diz que tem dificuldades em encontrar valores de mão de obra e material para serviço de reparos em patologias construtivas. Rafael, de uma maneira geral, reforma e recuperação estrutural são serviços muito específicos, né? E que mesmo que existisse uma referência de valores, eu não recomendaria que você seguisse. O ideal é que o seguinte, é claro que sempre a primeira vez que eu vou fazer um determinado serviço, eu tenho uma chance maior de errar, né? Até mesmo o orçamento. Por quê? Porque eu ainda não conheço exatamente aquele serviço. Então, a primeira vez a gente tem que entender que muitas vezes é um aprendizado. Mas o que é importante? Que eu comece a criar as minhas composições. Então, por exemplo, eu fiz uma recuperação de um pilar, eu posso ir começando a anotar quanto que eu gastei de cada material para executar tantos metros quadrados ou tantos metros cúbicos de um pilar. Então, um erro bastante grande das empresas, né, e dos profissionais é quererem pegar a coisa mastigada, é querer pegar a composição pronta, é querer uma referência de valor já pronto para ele só pegar ali e usar. E quando que, na verdade, o ideal de um bom orçamentista é ele começar a criar as suas próprias composições, tá certo? Que mais? Murilo, você acha que ser credenciado pela Caixa ainda vale a pena? O Matheus Lorenzetti. Matheus, eu sempre digo o seguinte, a gente não pode botar todos os nossos ovos só em uma cesta, né? Então a Caixa é mais um dos teus clientes. Então não fique jogando todas as tuas fichas na Caixa. Sim, a Caixa em alguns lugares ainda contrata muito serviço terceirizado. Mas assim, eu não posso ficar dependendo só disso, eu não posso basear só nisso. Por quê? Porque a qualquer momento pode ter uma mudança interna lá e passar a contratar menos. Então pense como é mais uma opção para você, mas não é a única. Não bote todas as suas fichas só em um cliente, só em um serviço, porque isso pode gerar maus resultados. Murilo, sempre um orçamento de obras deve seguir como base os dados fornecidos pelo SINAI para o TCPO? Alan, acabei de falar, não. Na verdade, eu, enquanto empresa, enquanto profissional de engenharia,
enquanto arquiteto ou engenheiro, o ideal é que eu comece a criar o meu banco próprio de composições. Eu tenho o meu banco próprio. Por quê? Porque, olha, se eu estou executando obra, se eu estou vendo os serviços acontecerem, qual a dificuldade de eu pegar um caderninho e começar a criar as minhas composições? Eu vou ter um grau de assertividade muito maior eu tendo esse controle, medindo os resultados, medindo o consumo de material, do que eu ficar dependendo de composições de Sinap ou TCPO, tá certo? Agora sim, se eu estou fazendo um serviço pela primeira vez, né, ou seja, não tive ainda como medir aquele serviço, aí nesse caso eu recomendo sim que siga o Sinap ou TCPO. Na verdade, eu, Murilo, particularmente, prefiro o Sinap, né? O Sinap passou por um processo de grande reformulação nos últimos anos e está um sistema muito bom, muito confiável, tá certo? Lá no nosso curso online, para quem é nosso aluno aí, a gente tem algumas aulas que a gente ensina como é que acessa esse material todo do Sinap e quais são as informações importantes que a gente tem lá para usar. E é importante, tudo isso é gratuito, o Sinap é gratuito. Eu vou lá no site, consigo baixar todos os relatórios, todos os resultados gratuitamente, tá certo? Vamos ver se tem mais alguma pergunta. A Caixa solicita que use o Sinap para obras conveniadas. Posso mudar as composições? Boa pergunta, Lívia. Lívia, existe um decreto, anotem aí, galera, decreto 7983 de 2013, que ele diz que os orçamentos de referência das obras públicas, eles devem ser feitos com base no Sinap, né? A referência ao Sinap. Então, assim, mas nesse mesmo decreto, se tu tem que ler, pessoal, o decreto 7983, quem é orçamentista tem que ler ele de cima a baixo. Lá ele diz que em alguns casos específicos, né, eu posso sim não utilizar o Sinap desde que eu demonstre a pertinência. Ou seja, se tu achar que na tua cidade um determinado valor do Sinap está totalmente fora da realidade do mercado, por exemplo, eu posso fazer, enquanto profissional de engenharia de arquitetura, um parecer, né, mostrando por A mais B por que aquilo, e posso sim não usar. Mas isso é a exceção. No caso do orçamento de referência, que é aquele orçamento feito pelo órgão público, a regra geral é usar como referência o Sinap. A exceção é que o decreto permite, nesses casos específicos, não seguir. Mas é a exceção, e eu tenho que lembrar que quando eu faço isso, eu tenho que fazer um parecer e eu fico assumindo a responsabilidade por essa alteração. Então, muito cuidado com isso. Beleza? Murilo, uma norma que devo seguir para elaborar o parecer. Depende muito, Luiz Glaudson, aí depende da área que tu vai fazer o parecer. Por exemplo, na norma de avaliações de imóveis, que é a norma... Ai, fugiu agora o número. Acho que é 14653. Lá tem... O que é o mínimo que precisa ter um laudo? Lá tem, tá certo? Quando utilizo duas bases do meu orçamento, exemplo, Sinap e OSSE, no final do orçamento, os valores e coeficientes de mão de obra têm que ser iguais nas composições. Help Change. Help Change é o seguinte, quando tu vai elaborar um orçamento com mais de uma base, principalmente se eu tô pensando aqui, tu tá falando isso como empresa, né? Eu sou uma empresa e estou apresentando um orçamento para uma licitação. A questão dos coeficientes não, porque os coeficientes ele muda de serviço para serviço, né? Então, se eu tenho um serviço que eu peguei no OSSE e outro serviço diferente que eu peguei no Sinap, os coeficientes não vão ser o mesmo porque o serviço é diferente. Mas em relação aos valores de mão de obra, sim. Eu não posso dizer que o pedreiro que vai fazer o serviço de alvenaria vai ganhar tanto e que o pedreiro que vai fazer o serviço, sei lá, de concreto vai ganhar mais ou menos porque ele é do Sinap ou do OSSE. Não, o pedreiro ele vai ganhar a mesma coisa. Então, é esse tipo de ajuste que o orçamentista precisa ter o cuidado no final. São esses detalhes que são o principal, né? Fazer um orçamento mesmo na raça é fácil. Agora, os detalhes que são o grande negócio, tá certo? Essas composições próprias, posso usar para obras públicas? Marcelo Gomes, se tu é empresa, tu pode sim. A empresa ela não é obrigada a utilizar as composições do Sinap, ela pode usar as composições próprias dela, desde que essas composições não estejam faltando nenhum item
e desde que essa composição não seja algo que seja visivelmente inexequível. Por exemplo, tu vai dizer o seguinte, o meu concreto, eu fiz uma composição da minha empresa e nessa minha composição eu estou usando 50 quilos de cimento para 1 m³ de concreto. É claro que está vendo que é um número que não existe, né? Então, nesses casos, é claro que a minha composição estaria errada. Outro detalhe é que quando eu crio uma composição, eu só tenho que tomar um cuidado, que o valor da minha composição própria, ela tem que estar abaixo das referências lá do edital de licitações, beleza? Grande Luiz Henrique chegou aí. Beleza, galera? Então, olha só, vamos para os recados finais. Nós estamos já com 51 minutos de live, tá certo? Recados finais, porque daqui a pouco eu vou assistir o jogo do Vasco também, né? E já estamos com 51 minutos. Primeiro recado, não esquecer de quem não se inscreveu ainda no workshop, vai lá no meu Stories agora e quando terminar a live também vai lá no feed que eu vou postar novamente o convite lá do nosso workshop. Fez o procedimento que tem lá, tu vai receber no teu direct um link para você se inscrever no nosso workshop que vai acontecer em março, com 4 aulas gratuitas sobre orçamento, né? Onde tu vai ter uma nova visão sobre a área de orçamento, beleza? Então se inscreva lá no workshop. Um segundo recado é o seguinte, assim que terminar a nossa live aqui, eu vou lá no Instagram e vou fazer uma postagem sobre o resumo da nossa live. E eu quero que vocês deixem um comentário lá, pode ser uma mãozinha, pode ser o nosso símbolo lá do nosso grupo, que é o nosso bracinho assim, pode ser um comentário sobre o que tu achou interessante. Então, enfim, vai lá no nosso feed e faz um comentário na postagem que eu vou fazer assim que terminar a live. E mais um detalhe, quem fizer ou quem fez um print durante esse nosso stories, ou durante essa nossa live, e postar nos stories me marcando, eu vou compartilhar, tá certo? Esse stories e vou sortear um livro, tá certo? Eu vou sortear um livro meu, que é o livro Precisa de Engenheiro, que fala sobre a carreira do profissional de engenharia, né? Mas serve para arquiteto também. Vou sortear esse livro. Então, faz um print aí agora, tá certo? E me marca lá, beleza? Então, galera, relembrando, comentar no feed, postar no Stories e se inscrever no workshop, beleza? Muito obrigado a todos vocês, foi um prazer muito grande e daqui para o nosso workshop eu vou fazer pelo menos uma live por semana, vou avisar lá nos grupos do workshop, beleza? Então, muito legal, bateu aqui o meu recorde pessoal, chegamos aí a mais de 100 pessoas na nossa live simultaneamente, muito obrigado a cada um de vocês por estar aqui comigo e até a próxima. Abração, galera. Valeu!